Fala, meus amigos. Acabou agora lá no Sul. Cara, como a gente tava fazendo a live aqui, aliás, obrigado pra todo mundo. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Aliás, obrigado pra todo mundo que participou da live. Fizemos o react no jogo todo. A gente tava comentando do nível de arbitragem do futebol brasileiro, né? Como é que pode um pênalti desse, cara? Sério, mas tocou no jogador. Tocou no. Se tocasse numa criança de 3 anos, com aquela mesma intensidade, a criança de 3 anos não caía. Mas é impressionante, né? Porque como teve aquele gol ali do anulado, o juiz quer fazer média. E o VAR chama ainda, né? Impressionante. Hoje, no jogo do Botafogo e do Cruzeiro, teve um lance parecido. Que o cara encosta no jogador do Botafogo, o juiz está 2 metros do lance e dá pênalti. E aí o VAR chama, o juiz vai lá e vê que não aconteceu nada. Mas aí, gente, independente de qualquer coisa, é aquilo que a gente fala. Um time que não tem poder de bastidor é contra tudo e contra todos. Tem que ganhar no campo, porque não vai ganhar nunca poder de bastidor num clube que tem Casares como presidente e Belmonte como diretor de futebol. Agora, eu acho o seguinte, o São Paulo, se não fez um jogo brilhante, que não teve poucas oportunidades, mas assim, a gente estava comentando com o pessoal da live, como o São Paulo melhorou a parte defensiva com o Crespo, independente de qualquer coisa, o sistema defensivo, né? Como ficou diferente, não só com a mudança com 3 zagueiros, que o Zubeldia também jogou com 3 zagueiros e não dava certo, mas como melhorou a postura defensiva. E aí, quando você tem um sistema defensivo bom, né, mais sólido, os zagueiros se destacam, como o Arboleda se destacou. Os 3 zagueiros hoje foram bem, eu achei. Até o Sabino foi bem hoje. Mas o Arboleda e o Ferrarese, para mim, os melhores em campo. Meus amigos, muito obrigado para você que está aqui comigo. Agradeço muito sua presença aqui, sua parceria. Mudei até a câmera de lugar para fazer a live diferente, porque quando a gente faz a live dá reflexo do jogo aqui e eu tenho medo de dar problema. Então mudei a câmera pra gente fazer um pós-jogo diferente. Eu tirei aquele manequim horroroso com a camisa de presente, mas tá aqui o presente, tá? A camisa de manga longa para você, número 1 da minha coleção, para quando a gente chegar na meta de 500 e... Já esqueci as metas tudo aqui. 555 mil no Barolo Vídeos e 175 mil no Barolo Jogos. Vai de presente para você, o bonezinho da Catel. Vou colocar o bonezinho da Catel. Para quando a gente bater essa meta, peço para você se inscrever, deixar o like no canal. Lembrar que estamos no Spotify também, tá? No canal Barolo Vídeos no Spotify. Daqui a pouquinho, vamos ver, assim que sair a entrevista coletiva do Crespo, a gente analisa aqui, faz o react e publica no canal Barolo Jogos. E amanhã no Barolo Jogos, à 1 da tarde, eu posto uma análise da rodada, sempre discutindo um assunto ali. Vamos falar sobre a arbitragem, né? Se bem que é meio cansativo falar de arbitragem, mas a gente tem que discutir a arbitragem, falar da rodada. Bom, vamos falar sobre tudo isso com tranquilidade. Quero saber já a sua opinião do jogo pra gente fazer pra ir separando já comentando comentários, enquanto você pensa aí no que você vai escrever, no que você vai... a sua opinião. Só pra falar da Golcase, tá aqui os produtos, cada vez mais produtos em promoção. Entra lá no site, daqueles produtos novos, as garrafinhas pretas lá. Você vai clicar no primeiro link da descrição. No primeiro link da descrição, você clica, você usa o cupom GOLBAROLO, escolhe os produtos, coloca lá no carrinho e você usa o cupom GOLBAROLO para você ter os descontos em todos os produtos do site, não só para produtos do São Paulo, tá, gente? Como eu sei que, graças a Deus, tem bastante gente que gosta de vir aqui, que torce para outros times, você usando o cupom GOLBAROLO, você tem desconto em todos os produtos, inclusive nesse aqui, ó, nessas garrafinhas novas que chegaram, e tem vários produtos com preço muito mais baixo. Todo final de semana a Golcase faz umas promoções malucas, então aproveita. São produtos de ótima qualidade, você sabe disso, e eu tô aqui com a minha garrafinha, a minha canequinha da sorte. Isso aqui é bonita pra caramba, um monte de detalhe legal. Não sei se dá pra ver, que não dá foco, né? Mas é legal pra caramba, você pode personalizar, você pode fazer do seu jeito. Eu sempre fico com a mão na frente, que eu sou péssimo pra fazer propaganda. Mas tá lá, tá na descrição do vídeo, você clica e usa o cupom GOLBAROLO. Meus amigos, a última vez que o São Paulo ganhou do Internacional em Porto Alegre foi em 2021. Sabe quem era o treinador? O Crespo. Só que tem um detalhe. Foi na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, e o São Paulo não tinha vencido ninguém até a 10ª rodada. Venceu fora de casa e conseguiu a primeira vitória. Eu tava na live cobrando o pessoal, para eles me ajudarem a lembrar, porque eu sou péssimo para memória, você sabe que a minha memória é horrível. Quando foi a última vez que o São Paulo venceu fora de casa por 2-0? Eu acho, o pessoal lembrou, eu acho que foi contra o Libertad, não foi? Pela Libertadores, que foi 2-0? Eu, sinceramente, não lembro. Mas, apesar de tudo, o que eu tava falando? Quando o Internacional quando o juiz marcou aquele pênalti absurdo, e a gente ficou torcendo pra não empatar, eu falava o seguinte, o São Paulo não merece tomar o gol de empate, não merece. O jogo, pra mim, na minha opinião, foi o seguinte, o São Paulo
né, não criou grandes oportunidades, mas teve uma postura que me agrada mais quando você joga fora de casa. O São Paulo controlou o jogo. De uma maneira ou de outra, controlou o jogo. No primeiro tempo, o São Paulo teve os desfalques, né? O Alan Franco não jogou suspenso, Ferreirinha não jogou suspenso, ele colocou o Luciano André Silva no ataque, o Sabino na zaga. O Internacional não criou absolutamente nada no primeiro tempo. Teve um chute, que o Rafael fez uma ótima defesa, e não criou mais nada. E o São Paulo fez o gol numa cobrança de escanteio, mais o gol que o Arboleda subiu pra caramba e fez o gol de cabeça. No intervalo do jogo, vocês devem ter visto, o Arboleda falou assim, agora a gente tem uma comissão técnica que trabalha a bola parada. Então não tinha, né? A outra com certeza não trabalhava a bola parada. Que parece um negócio meio básico no futebol, meio óbvio, né? Você trabalhar a bola parada ofensiva, defensiva. Eu acredito até que todos os clubes têm isso, só que depende do profissional que tá lá. Se eu for treinar o time do São Paulo bola ofensiva e defensiva, vai ser uma draga. Mas tem que ter gente competente para fazer o trabalho, esse tipo de treinamento. E o São Paulo fez um gol numa bola parada num ótimo cruzamento do Enzo. E aí, quando vai pro intervalo vencendo, com o Inter sendo pressionado, perdeu, tá numa fase boa do brasileiro, tava vindo com uma série de invencibilidade, mas perdeu pro Fluminense. 11 mil pessoas, num frio lazarento, nesse horário horroroso, 8h30 da noite, num domingo. É um desrespeito total com o torcedor, né, gente? Como o torcedor é desrespeitado, cara. Que horário é esse, velho? 8h30 da noite, num domingo, pra assistir jogo. Nem na missa dá pra ir nesse horário. A missa é até mais cedo. Mas é isso, o torcedor, como ninguém pensa no torcedor mesmo, é pra o streaming, não sei o quê, é pra agradar o streaming, pra agradar não sei quem. Então, o torcedor... E como a torcida do Inter já tá meio impaciente, foi excelente o São Paulo ter voltado ter terminado o primeiro tempo com 1-0. No segundo tempo, o Crespo não mexe no time e o Internacional também não cresceu. O Internacional teve uma chance, teve o gol que foi falta, que os jogadores do Inter, derruba acho que 3 zagueiros do São Paulo, o juiz viu. Os jogadores do Inter reclamaram só por reclamar, depois a reclamação ali só para dizer que reclamaram. O Inter não criou nada, o São Paulo teve ainda uma chance com o André Silva, no cruzamento da direita do Marcos Antônio, ele cabeceou fraco na mão do goleiro. E o Inter foi começando a tomar, sem criar nada, sem criar grandes chances de gol, começou a criar a dominar o espaço no meio de campo e a gente conversou na live. O Alisson tá mal porque ele tá jogando fora da posição dele, né? O Alisson joga melhor como primeiro volante, não como na frente dos volantes. Tinha que tirar o Alisson e colocar o Pablo Maia, foi o que ele fez, e depois ele tirou o Luciano, depois ele colocou o Luan, depois ele colocou o Lucas Ferreira para puxar contra-ataque. Em nenhum momento, na minha maneira de ver, o Crespo colocou o time defensivamente. Quando ele coloca o Pablo Maia é para fechar o meio de campo no lugar do Alisson que estava morto. Mas quando ele coloca o Lucas Ferreira é para puxar o contra-ataque. E para mim, uma alteração que foi fundamental foi a entrada do Tapia no lugar do André Silva. Porque o André Silva não consegue dominar uma bola, ele não consegue segurar uma bola. Então, quando ele tá no meio da área, na marca do pênalti, vai um cruzamento na cabeça dele, existe uma chance de sair gol, existe. Como ele fez contra o Bragantino, como ele faz, os gols que ele faz, que a bola, cruzamento dentro da pequena área, quando ele não fura, ele faz o gol. Porque quando ele tem que sair pra tabelar, sair pra segurar uma bola no ataque, sair pra buscar o jogo, ele não consegue, ele não tem capacidade pra isso. Então, o Tapia entrou, mesmo que ele tenha sido fominha outra vez, que o Luciano estava sozinho no meio da área, ele segurou a bola, tanto que no gol do Bobadilha, pode reparar, ele leva a bola para a linha de fundo, segura a bola e sai o escanteio. Que na cobrança do Enzo tem aquele pipoco na área e sai o golaço do Bobadilha. Então, para mim, as alterações do Crespo foram muito bem, cumpriram a meta, a missão dele. Só que esse pênalti é pra mim, pelo amor de Deus, gente, desculpa. Teve o contato, só que aquilo que eu falei pra vocês. Uma criança de 2 anos não cairia, assim, com aquele contato que teve. Só que no VAR do Brasil é uma várzea, a arbitragem do Brasil, me desculpa, é um lixo. Por isso que esse país aqui vai ficar 30 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, porque não vai melhorar, não vai. É um pior que o outro. A gente teve. Toda rodada tem um exemplo desse, toda rodada tem um absurdo desse. E o Inter fez diminuiu e o São Paulo conseguiu controlar o jogo. Sabe uma coisa que eu gostei também? Não sei se vocês separaram no final do jogo, porque assim, muitas vezes a gente já viu o São Paulo fazer gol, recuar e tomar uma pressão absurda no final do jogo. Eu vi hoje, o que pra mim mostra um sinal de maturidade, isso também pra mim tem muito a ver com o treinador.
e principalmente com jogadores, né, com a malandragem, entre aspas, de cada jogador, faltando 3 minutos, a bola ficou no campo de ataque do Inter. O cara caiu ali, escanteio, recebe lateral curto, cai ali, outro lateral, outra falta. O São Paulo soube controlar, tanto que o jogo terminou com o Cedric provocando o Roger lá, o treinador do Inter, os caras bravos com ele, porque o São Paulo tava controlando a bola, segurando a bola no campo de ataque. O Inter, depois que fez o gol, não criou nada, como não tinha criado o jogo todo, não criou absolutamente nada. Então, pra mim, além de ter sido uma vitória importante, pra dar moral pro São Paulo jogar na Copa do Brasil, essa sequência de vitórias que não acontece há mais de 3 anos, essa sequência de 4 vitórias seguidas, 5 vitórias seguidas, 4 pelo Campeonato Brasileiro, dá moral pro time chegar na quarta-feira e se classificar na Copa do Brasil. A gente sobe para a primeira parte da tabela, mesmo ainda tendo muitos jogos a mais, que tem time com 15 jogos, então o São Paulo tá se posicionando ali porque já tem os jogos completos. Mas independente da pontuação, o que eu acho que dá pra gente, o que me deixa aliviado e otimista em relação ao que pode vir aí na quarta-feira, o que pode vir na Libertadores, é que agora, em 5, 6 jogos, o Crespo já deu uma cara para esse time que não tinha nos últimos 85 jogos, não tinha uma cara. Então hoje você sabe quem é o time do São Paulo, quem é que vai jogar. Então não tem o Ferrarese de lateral, o Sabino de centroavante, o Alisson de goleiro. Não tem. Você sabe a posição de cada um, você sabe como é o estilo de jogo do São Paulo. Você sabe que as alterações do Crespo vão mudar o time em determinados pontos, e elas mudam e elas acabam ajustando. O São Paulo não tomou virada depois que teve as substituições. Então hoje, por mais que ainda esteja longe, né, do campeonato, ainda, não vamos falar de G4, mas comparando o que era antes, o padrão de jogo do São Paulo, a maneira de jogar do São Paulo. Então hoje, quando sai a escalação, você sabe que aquela escalação é aquela. O fulano tá suspenso, vai entrar o fulano. Não vai entrar o Lucas Ferreira improvisado no lugar do Alan Franco. Vai entrar o zagueiro reserva. Então a gente tá vendo, eu pelo menos estou otimista em relação ao São Paulo que vem pela frente, por isso. O São Paulo tá criando uma cara, tá criando uma identidade. Barolo, mas não é brilhante. Não, fala um time brilhante aí no campeonato. Falam desse futebol brasileiro tão ralé, tão nível baixo, o mesmo nível da arbitragem. Fala um time aí que tá encantando. O Palmeiras tá encantando? Não tá. O Flamengo tá encantando? Também não tá. Mesmo com os elencos milionários, gastando milhões, não tem nenhum time encantando. O Cruzeiro hoje ganhou do Botafogo, mas também tá passando uns perrengues aí. Então, dentro do que o futebol brasileiro apresenta hoje, eu acho que o São Paulo, com a entrada do Crespo, pelo menos equilibra com os outros, tá mais ou menos parecido com o que a gente tá vendo aí no campeonato. A gente tá vendo com o Mirassol, a gente tá vendo com o Vasco, o Inter, o Grêmio, o Fluminense, tá mais ou menos todo mundo nivelado. E os clubes que nos últimos anos sempre tiveram muito acima, estão ali também. Então, né, o Palmeiras, o Flamengo, o Palmeiras suou pra empatar com o Vitória, onde empatou, né? Suou lá, jogando fora de casa. Então, pelo menos, aquela sensação horrível de segunda divisão, que eu tinha certeza que ia acontecer com aquele outro treinador, essa sensação eu não tenho mais. Eu acho que nenhum São Paulino hoje, depois dessa sequência de resultados, e principalmente da maneira que o time vem jogando, da segurança que o time vem jogando, acho que não tem nenhum São Paulino que tá acreditando que o time vai ser rebaixado. Porque 20 dias atrás, um mês atrás, eu tinha certeza que ia cair. Que essa diretoria morta aí não se mexia, que devia ter mandado o Zubeldia embora depois que foi eliminado pelo Palmeiras, mas do andar da carruagem era a segunda divisão na certa. Agora, pelo menos a gente já tá na parte de cima da tabela, a primeira página da tabela. Agora tem um jogo complicado lá na grama sintética do Paraná, mas como a gente ganhou em casa, dá para garantir a classificação. E eu acho que pelo menos agora a gente tem um time que tem uma maneira de jogar, tem um jeito de jogar. Um time titular, um time que cada um joga na sua posição, mesmo com os desfalques, mesmo que tá faltando meia de criação. O Rodriguinho hoje não foi nem relacionado porque tá com problema no rosto. Então eu acho que dentro de tudo isso, gente, a gente tem que comemorar. Não é porque ganhou, desculpa para os ex carente, a bochechadinha carente, que eu não vou ficar aqui que nem um idiota, tem coisas pra gente falar sim, mas eu acho que o saldo hoje foi muito positivo, independente do jeito que o jogo foi construído pra mim, mesmo que não tenha sido um grande espetáculo, eu acho que o São Paulo foi sólido, e essa solidez pode levar, pra mim, na minha opinião, pode levar o time muito longe. Agora eu vou tirar dessa transmissão porque eu não aguento ver a cara de determinadas pessoas. Então, vamos ver o que vem agora na Copa do Brasil. A vantagem é boa, é importante. Eu acho que dá pra gente passar para
classificar e ganhar mais dinheiro para jogar na mão do Belmonte e do Casares comprar terceiro reserva, mas a gente vai avançando nas Copas e vai avançando com mais confiança, porque esse time tá ganhando uma cara e ao mesmo tempo os jogadores vão ganhando mais confiança. Então, só espero que continue assim para melhor e que na primeira oscilação, que vai oscilar, que é normal, não tenha mimadinho que pedir a cabeça de treinador, jogador mimadinho pedindo a cabeça de treinador, e que esse bando de incompetente que administra o São Paulo saiba dar respaldo pro treinador, que já mostrou que tem capacidade, que muito mais capacidade que o outro, que a gente, graças a Deus, não vai ver tão de perto tão cedo. Somos patrocinados, vamos para as notas, hein? Somos patrocinados pela KTO, meus amigos. No primeiro comentário fixado, você clica e faz o seu cadastro, lá se divirta com a aposta. Primeiramente tem jogo do Santos, hein? Santos que tá na zona de rebaixamento. Santos de Juventude, eu vou dar uma secadinha no Santos. Me perdoem os amigos santistas, dá uma secadinha. Então vai dar Santos, que eu vou apostar no Juventude, vai dar Santos. Vai sempre ao contrário de tudo aquilo que eu falo. Vamos lá, vamos falar vamos dar as notas de cada um. Gente, o Rafael, a gente estava conversando na live. O Rafael fez 2 importantíssimas defesas. Garantiu o resultado. Fez uma defesa no cruzamento, no chute do Benítez lá, eu acho que é o Benítez, que ele fez uma defesa, e numa hora que, no segundo tempo, que podia comprometer o resultado ali, se ele toma aquele gol, quando tava 1-0, ele sai bem e faz a defesa. Aí tem o pênalti. Quando acontece isso, quando ele fez as 2 defesas, a gente tá conversando com o pessoal na live, Baroló, tá vendo? O Rafael é nota 8, você fala que ele é nota 6, olha aí, salvou o time hoje. Teve o pênalti, ele não apareceu nem na foto. Por quê? Não é característica do Rafael pegar pênalti. Tem goleiro que tem como característica ser pegador de pênalti. Não tem? A gente tem vários aí. Que tem a manha, ler o movimento do jogador. Sabe? Eu não sei explicar porque eu não sou goleiro, mas tem jogador que tem características, goleiro que tem características de ser pegador de pênalti. Pra mim, um goleiro nota 8, pega pênalti. Um goleiro nota 8, na minha opinião, tem como característica ser um pegador de pênalti. Não dá para um goleiro ser nota 8 e não pegar pênalti. Por essas e outras que eu continuo achando o Rafael um goleiro nota 6. Um goleiro nota 6, que seria um ótimo reserva se a gente tivesse um goleiro nota 8 pegador de pênalti. Essa é a minha opinião. Para mim ficou muito cristalino hoje. Um bom reserva faria as defesas que ele fez hoje, porque um bom reserva é chamado de bom justamente por isso, porque ele faz esse tipo de defesa. Se ele tivesse feito as 2 defesas e pegado o pênalti, ele não seria um bom reserva, ele seria um ótimo titular, um goleiro nota 8. Então, pra mim, o Rafael, apesar de ser o melhor goleiro disparado depois que o Rogério Ceni parou, porque a gente teve uns lazarentos aí que não dá nem pra contar, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente fez uma lista na live, tinha só 3 nomes, vou falar pra você, 4. Felipe Alves, Jandrei, Sidão e Volpi. Pô, pelo amor de Deus, o Rafael é disparado o melhor. Só que pra mim ele não é um goleiro nota 8. Um goleiro nota 8 pra mim pega pênalti. Mas em todo caso ele não pegou o pênalti, mas ele fez 2 defesas importantes. Então hoje ele vai levar nota 8. Vamos lá, o Cedric, na parte ofensiva, não adianta a gente exigir mais do Cedric. Ele não vai fazer mais do que isso, a gente já viu. Não vai fazer. Na parte defensiva ele foi bem, pra mim ele foi bem. E usou experiência pra segurar o jogo ali na parte final do jogo. Nota 7 pra ele. Agora, o trio de zaga, pra mim, inclusive o Sabino, porque vamos ser justos, apesar do susto que ele me dá quando ele quer sair jogando, uma partida sensacional dos 3, principalmente pra mim do Arboleda e do Ferrarese. O Sabino não ficou muito abaixo, porque o Sabino e o Ferrarese, o Arboleda e o Ferrarese, principalmente o Arboleda, foram muito acima. Então nota 9 para o Arboleda, nota 9 para o Ferrarese, nota 8 para o Sabino. É a minha opinião. O Enzo colocou, a gente achou um lateral que bate escanteio, gente. Eu fiquei tão feliz. Quer dizer, e que tem um treinador que tem uma comissão técnica que treina bem bola parada, né? Não treina só, treina bem. O Enzo colocou a bola na cabeça do Arboleda só por causa disso, nota 7. Mas também fez uma partida ok, não foi brilhante. O meio de campo, o Marcos Antônio, também vem sendo um dos principais jogadores. Só que às vezes eu me irrito um pouco no Marcos Antônio assim. Que nem teve uma bola, o São Paulo tava ganhando já. Teve uma bola que o Inter saiu jogando errado. Aí ele parte pra cima, ele para, vira o corpo e toca pra trás. Sabe, não tem essa aceleração. Quando ele faz essa aceleração, ele sempre cria boa jogada. Sempre. Você pode reparar,
Quando o Marcos Antônio acelera o jogo, o São Paulo sempre ele acha bons passes, ele faz virada de jogo, é ótimo. Quando ele segura, atrasa todo o jogo. Mas acho que ele fez uma outra boa partida, nota 7,5 para ele. O Bobadilla, que vinha fazendo, fez o primeiro tempo apagado, o segundo tempo também não estava brilhante. Não estava brilhante, não. Não estava jogando como ele jogou os últimos jogos. Tava bem, não estava mal. Mas o gol que ele fez, o golaço que ele fez, além de garantir o resultado, foi um belo gol, nota 8 pro Bobadilla. Aí quem mais? O Luciano para mim foi abaixo hoje. Eu só queria falar uma coisa. Vocês viram o cartão amarelo que o Luciano tomou? Que saiu o gol do São Paulo, os caras do Inter colocam a bola para sair, os jogadores do São Paulo estão comemorando. Se ele fica na frente da bola, não acontece nada. O Inter não ia sair jogando e o juiz não ia dar cartão para ele. Ele deu um bico na bola, gente. Isso é infantil, velho. É infantil. Se eu fosse presidente do São Paulo, multava ele. É capaz que o blogueirinho tira foto, né? Vai postar foto com ele. Se bem que eu acho que hoje eu acho que é com o Bobadilla, hein? Não sei ainda, mas vamos fazer uma aposta? Vamos fazer um bolão? Eu acho que a foto é com o Bobadilla hoje. Mas um cartão amarelo besta. Depois ele teve abaixo, teve o lance que o Tapia, a Fominha, não tocou a bola pra ele, mas não pode tomar esse tipo de cartão. Porque você fica fora de um jogo que tomou o terceiro cartão amarelo besta como esse, você compromete o time, como você já cansou de comprometer. Então eu vou deixar o Luciano sem nota. Quem mais? Aí o André Silva, gente. Ai, você pega no pé do André Silva. Eu pego no pé do André Silva? Ele é o centroavante assim. Coloca ele lá na marca do pênalti, cruza a bola na área. De 10 cruzamentos, ele vai acertar, algum vai acertar na cabeça dele, ele pode criar alguma chance. Mas ele não tem condição para tabelar, para sair jogando, para segurar o jogo, para fazer uma parede, para fazer um pivô, para sair da área, abrir espaço para o Luciano e tal. Ele não tem condição, ele não tem capacidade. Então, hoje é outro jogo horroroso dele. Para mim, outro jogo horroroso. Ele mata contra-ataque, ele é horroroso, é horroroso. Então, também, como eu não quero dar zero, eu vou deixar sem nota. Aí, faltou alguém, vou ser tudo de cabeça hoje, vou esquecer um monte de gente, né? Certeza. Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui do time titular. Não, o Alisson. O Alisson fora de posição, para mim foi um dos piores em campo. Foi substituído corretamente. É aquilo, gente. O Alisson nessa posição aí, para mim, sempre foi um jogador comum. O Dorival achou a posição dele recuando ele ali. Quando ele tá. E eu fiquei pensando, será que o Marcos Antônio ou o próprio Bobadilla não renderiam mais no lugar dele, na posição dele, e recuaria ele um pouco? Então, também vou deixar sem nota, porque não quero dar nota zero pra ninguém, não dar nota baixa pra ninguém hoje. O Alisson não ia levar zero, mas eu não quero dar nota baixa pra ninguém. Aí os caras que entraram, o Tapia, mesmo sendo fominha, ele tem essa característica, conseguiu fazer isso de segurar a bola e saiu o escanteio numa jogada que ele prendeu a bola ali e saiu. Para mim isso é fundamental no centroavante. Quando você está jogando fora de casa, você precisa segurar o resultado. Não é uma tábua de passar roupa que bate. Se bem que tem cara que fica bravinho de eu falar que ele é tábua de passar roupa, né? Os canalhas aí da mídia frente. Tá lucrando, né? Mas para defender. Mas ele conseguiu fazer isso. Em alguns momentos ele conseguiu segurar a bola. Só que foi fominha. Precisa falar pra ele, é futebol de equipe, é equipe. Não é porque chegou agora, quer fazer média com a torcida, quer fazer gol. Não, você tem que tocar a bola. Já é a segunda vez que o São Paulo perde uma chance clara por sua causa. O Luciano estava sozinho no meio, você levou uma dura dele, e o André Silva estava sozinho no jogo antes do jogo contra o Fluminense. Contra o Fluminense, você estava dentro da pequena área, você bateu e fez o gol. Mas foi bem, nota 7, só pela você ter conseguido colocar o escanteio ali. Aí o Pablo Maia, que entrou, pra mim não fez pênalti, pra mim não ridículo. Mas fechou o meio de campo ali. O Luan e o Ferreira tiveram pouco tempo para jogar. E se eu esqueci alguém, vai ficar sem nota também, mas acho que eu não esqueci ninguém, né? O Crespo, para mim, a grande mudança do São Paulo, a grande virada de chave, tem nome e sobrenome. Chama Hernan Crespo. Então, não preciso falar mais nada, nota 10 pro Crespo, pelo conjunto da obra até agora. E esse juizinho horroroso, esse tal de Alex Gomes Stefano, e esse VAR aí, o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Vocês são iguais os outros. Vocês são péssimos, iguais todos os outros árbitros do futebol brasileiro. É isso. Vocês são exatamente mais do mesmo. Ou seja, vocês são péssimos. Por causa de vocês e de tantos outros fatores, que o futebol brasileiro está tanto tempo sem ganhar nada e vai ficar anos sem ganhar nada. Porque vocês são um retrato, vocês mostram muito do que é o futebol brasileiro. Meus amigos, muito obrigado. Fique com Deus. Já deixou seu like aí? Já falei do prêmio, já falei do Spotify, já falei do Comentando Comentários, já falei da coletiva do Crespo. Vou pedir mais uma vez para você a sua companhia nos vídeos, nos dois canais,
pra gente continuar no trabalho da nossa mídia alternativa guerreira. Estamos juntos aqui. Mais uma vez, obrigado pessoal da live que colou lá. Amanhã eu falo o nome do ganhador da camisa de manga longa número 2. Eu sempre esqueço de falar, já tá separado, mas eu não sei onde eu pus, anotei aqui. Amanhã eu passo pra vocês. Mas se inscreva, deixa o like, ajude no crescimento da nossa mídia alternativa e no crescimento dos canais Barulho Jogos e Barulho Vídeos. Fique com Deus, forte abraço. Agora acho que eu vou pedir uma pizza com uma cerveja. Forte abraço. Tchau. Ah não, tem que fazer a coletiva do Crespo. Tchau, gente, até já.